esse cara me ligou para transformar a minha vida. Ele me ligou e falou o seguinte: você vai trabalhar comigo, mas eu não vou te contratar hoje, porque eu quero que você viva o luto de ser demitido. Isso é importante para o seu crescimento. Para mim, aquilo foi transformador. A mensagem dele, o chão que ele me colocou ali no momento, e eu falei, nossa, graças a Deus, Deus coloca boas pessoas na nossa vida. Cresça e apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, host desse podcast. Antes de dar continuidade à nossa entrevista, eu vou pedir para vocês que, se vocês gostam do nosso conteúdo, que comentem, curtam, compartilhem e se inscrevam nos nossos canais. Ele iniciou sua jornada há 15 anos atrás como operador têxtil e de lá para cá, a sua paixão por aprendizagem o levou a patamares muito mais altos. Especialista em desenvolvimento de negócios, design thinker, dentre tantos outros títulos que acumulou na sua jornada, ele vem contar um pouquinho sobre os bastidores de crescimento aqui no Cresça e Apareça. É com muita honra que eu recebo aqui hoje Márcio Souza. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Olá, pessoal, tudo bem? Léo, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Fico muito satisfeito e honrado em receber seu convite. Acompanho todos os episódios, sou fã, então eu curto, compartilho, faço a minha parte, eu espero que todo mundo faça também. Estou muito feliz pelo convite, espero aqui contribuir. Vou falar um pouquinho sobre mudança, eu acho que faz sentido também passar por essa jornada com todos aqui e contribuir de alguma forma. Certamente vai ser diferenciado o nosso bate-papo hoje. Eu conheço o Márcio já tem um tempinho e por diversas vezes ele me inspirou em algumas oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento propriamente dito. Tem até uma experiência bacana que ele me alertou de um processo que eu posso compartilhar depois, mas que valeu muito a pena para mim e ele realmente transformou um investimento que eu ia fazer e que não ia funcionar. Então, para começar, eu acho que é muito legal você se apresentar, Márcio. Quem é você? O que você faz? De onde você veio? Fica à vontade. Perfeito, Léo. Bom, antes de ser o Márcio, eu sou o pai da Nicole e o pai da Mariana, casado com a Rafaela, 18 anos. Sou natural de Americana, atualmente eu moro em Santa Bárbara do Oeste. E por que atualmente? Me mudei 11 vezes. Uou! Isso. E assim, de mudança eu entendo, não sou especialista em mudança, mas eu sou agente de transformação. Como eu me identifico nas redes sociais? Eu gosto de promover, provocar e fomentar a transformação no meio onde eu trabalho, tá? Legal, muito bom. E diz pra gente, como você chegou a esse patamar, então, de agente de transformação? De onde você iniciou lá atrás? Conta um pouquinho pra gente. Legal, Léo. Bom, eu pensei muito, né? Então a gente precisa ter objetividade em relação a tudo, senão a gente vai ficar a tarde toda, o dia todo aqui falando sobre isso. Eu comecei a trabalhar com 12 anos como ajudante de mecânico de aviação no aeroporto de Americana. Na época era permitido trabalhar com 12 anos, ainda sem carteira de trabalho. E para mim foi muito transformador no sentido de que eu pudesse ver o meio profissional ali e contribuir de alguma forma para o meu crescimento. Mas eu fui para lá, não foi porque eu queria já ganhar dinheiro, porque graças a Deus nós nunca tivemos uma condição que faltasse alguma coisa em casa, mas eu já quis há muito tempo ganhar o meu dinheiro, né? E aí com isso, meu pai me permitiu a trabalhar lá, e aí eu ia trabalhar todos os dias, e entrava às 9 horas, saía às 5 horas e trabalhava aos sábados. E assim, uma criança de 12 para 13 anos depois, trabalhar aos sábados não era uma coisa muito comum na época também. E eu fiquei lá por 6 meses. Para mim foi um aprendizado muito grande conhecer a rotina de um aeroporto. Pouca gente conhece, eu acho que é importante. Muita coisa acontece por trás, a segurança, toda a infraestrutura, manutenção das aeronaves, né? E ali eu pude ver que você precisa sempre buscar o aprendizado. Então, com os mecânicos ali, na conversa com os mecânicos, eu vi o quanto eles estudavam, quanto eles eram interessados na segurança de quem ia utilizar aquelas aeronaves. Então, era super importante eu aprender aquela cultura da segurança. Não precisa de pressa, precisa que seja bem feito.
Isso para mim foram pontos que foram me moldando, né, ao que eu me formei hoje, né? É importante ter coerência na forma de tratar o processo, né? E aqui eu falo como especialista de processos, né? Você entender o porquê as coisas acontecem no processo é fundamental para você entender o comportamento do resultado. Aí eu saí de lá, próximo aos 14 anos, e aí eu foquei nos estudos. Eu consegui uma vaga em uma escola muito tradicional em Santa Bárbara que trabalhava com projetos pedagógicos. Então eu estudava meio período no ensino público e o outro período eu foquei nesse projeto que eu fui aprovado. Meu pai trabalhava numa indústria na época metalúrgica muito famosa de Santa Bárbara do Oeste e eles tinham essa bolsa lá. Era um curso bastante caro, mas graças a Deus a gente conseguiu a bolsa integral e eu fui estudar lá. E lá eu fiz aulas de teatro, aulas de música, aulas de informática. Eu vi um computador na minha vida a primeira vez lá com 14 anos. Então hoje minha filha que tem 2 anos e 8 meses já usa computador há muitos anos, nasceu com um tablet na mão, um celular, né? E aí lá eu tive contatos com o computador, eu tive contatos do que é um software, o que é um hardware, e aí nesse sentido para mim foi transformador. Mas o meu maior aprendizado lá foi a comunicação. Então, independente do projeto que era tratado, a comunicação era o fator que mais sobressaía sobre tudo que estava sendo apresentado ali no momento para mim. E eu, como aluno de escola pública, tive uma vantagem de ter acesso a isso que meus colegas do ensino público não tinham na época. E ali eu fiquei até os 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, o propósito dos meus pais era que eu entrasse no mercado profissional com uma carteira de trabalho assinada e registrada. E um fato curioso é que, como eu, com 16 anos, sem experiência, iria entrar no mercado de trabalho, meu irmão mais velho, ele foi e anunciou, jovem, interessado em entrar no mercado de trabalho, com 16 anos, anunciou no jornal, procura emprego. Ou seja, eu não fui até as empresas vieram oferecer 2 oportunidades. Super interessante. Que legal. Isso vai muito de encontro com o que a gente está falando agora no Cresça, nesse momento, que é sobre gatilhos mentais, né? Pô, para mim despertou uma curiosidade enorme no processo. Assim, eu imagino que se fosse eu uma empresa a ver um anúncio, né? Pô, jovem, interessado em trabalhar, eu já ia ficar inspirado em trazê-lo para o meu time, né? Só pela iniciativa, enfim, a forma como foi conduzido. Muito legal, Márcio. Desculpa. Imagina. Para mim também, né? Na verdade foi a ideia do meu irmão, mas quando eles começaram a me ligar, eu não acreditava, né? Porque assim, estão me oferecendo trabalho, né? E eu lembro que culturalmente a gente vai na agência de emprego, entrega o currículo e assim por diante. Não, me ligaram, né? Primeiro me ligou um clube para fazer a parte de host, né? E aí, com 16 anos, era para trabalhar à noite, então eu iniciava no período da noite. Obviamente, meus pais não autorizaram naquele momento, pela pouca idade e experiência que eu tinha de vida. Porém, apareceu uma oportunidade num comércio de vendas de artigos de pesca e camping. Vou lá. Peguei, fui com a coragem lá, e com a minha mãe do lado empurrando. Fui lá, por quê? Porque assim, eu nunca pesquei, até então nunca tinha pescado, eu nunca tinha trabalhado num comércio, como que era vender, eu precisava ser muito especialista na minha cabeça para conseguir oferecer e convencer alguém a comprar algo que eu estava vendendo. E depois eu vi que aquilo não tinha fundamento na minha cabeça mais, depois de um tempo. Mas o que aconteceu? O primeiro dia foi apresentada a oportunidade, obviamente nem me interessei pelo salário, porque ali o momento era de ganhar experiência. E fui assumir o primeiro dia, e aí ele me deu uma lista com 3.000 itens de pesca. Nem sabia que existia tudo isso de variedade de produtos de pesca. E ele falou o seguinte, agora decore, que a partir de amanhã você começa a vender esses itens. Fui para casa, chorei, de verdade, com todas as forças, dizendo que eu não iria conseguir. Como que eu iria vender algo que eu não entendia, num período curto, com a variedade gigantesca, para pessoas que conheciam aquilo. O assunto. Exato. Perfeito. E aí, meu pai, ele me falou o seguinte, né?
tenta, porque se você tentar, a única certeza é que você tentou. E aí, se você não conseguir, não tem problema. Nós estaremos aqui para te apoiar. E aí eu peguei e fui com essa missão e com essa mensagem dele no outro dia. E já deixei claro que, obviamente, eu não tinha decorado todos os itens, mas eu ia ter muito interesse em continuar ali aprendendo. E todos os dias eu tinha uma rotina de pela manhã tinha que fazer a organização da loja, ajudar os vendedores mais experientes. Antes do almoço eu voltava a estudar o material e durante o almoço eu fazia a leitura de revistas da área. Então ali nas revistas saíram bons insights de quais são os tipos de equipamento para cada tipo de pesca, para cada tipo de peixe, na região determinada. Então ali eu fui pegando blocos de informações que iriam montar o meu menu de oferta para os clientes, porque eu não tinha a experiência que os meus colegas vendedores tinham. E foi muito bacana, porque depois de 6 meses, eu comecei a vender como se eu tivesse pescado todos os dias em todos os rios que ali oferecia. E aí eu vi o seguinte, eu preciso despertar sempre o gatilho da necessidade. Então, como que eu desperto o gatilho da necessidade? Mostrando para ele que a oferta atende a demanda dele. Então, esse tipo de equipamento atende esse tipo de estrutura ou de rio que você vai pescar. Isso aqui é importante para você. E aí acaba convencendo. É a venda, né? E mais um skill ali adquirido depois desse período que eu fiquei lá. E trata-se de um processo, né? Se a gente começar a falar um pouquinho sobre a tua especialidade também, você já começa a ver que você começa a entender que tudo se torna um processo ao longo do tempo, né? Na venda, no ganho de conhecimento, como que você conquista o cliente, de que forma você deve se comunicar, se portar com ele, né? Legal. Perfeito. No segundo ano, alguns dos colegas já tinham saído, eu acabei me tornando um dos, não o mais experiente ali, mas depois do segundo ano, eu era uma das pessoas que tinha maior know-how e estava trazendo maiores resultados. E aí eu fui promovido a subgerente da loja com 17 anos, e ali eu já tinha responsabilidade de capacitar o time também, e a feiras que envolvia o assunto com 17 anos, e também tinha participação sobre os resultados do pessoal. Então eu tinha a cobrança da diretoria, né, da gerência da loja, e também com o time eu tinha a responsabilidade de treiná-los e também de alguma forma corrigi-los caso eu identificasse algum ponto de desvio. Outro ponto que eu adquiri nesse período foi que cada pessoa tem uma característica que precisa ser entendida, né? E a gente não consegue tratar todos da mesma forma. Então, pelo fato de eu ser muito jovem para um cargo que exigia uma senioridade, às vezes não era respeitado, porém, eu insistia que aquilo era um resultado do meu trabalho depois de um período, e então eu consegui o respeito do time, né? Legal. Se me permite uma pausa, Márcio, um ponto legal que eu acho que vale o exercício para vocês, sempre que eu trato em carreira, eu procuro olhar para as experiências profissionais que cada um teve, eu traço uma linha no centro de uma folha, acima eu peço para que a pessoa escreva 3 pontos que ela considera que foram fundamentais para o crescimento dela naquela experiência e 3 que acabaram dando errado ou que não saíram como esperado, né? E se você olhar para o que o Márcio está fazendo, ele está resgatando tudo que fez, tudo que passou pela carreira dele em objetos de transformação e que agregou para você ao longo das próximas jornadas. Então, se vale um exercício aqui, recomendo que vocês parem nas suas experiências profissionais e olhem o que deu certo para mim em cada uma delas. Eu acho que isso pode trazer muito para você dar os próximos passos, entender isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Desculpa, Márcio, ter cortado, mas achei que valeria. Super pertinente. E, de fato, né, a gente é formado pelas nossas experiências, né? E ali eu fiquei até 18 anos na loja, no comércio de pesca e camping e náutica. Quando eu fiz 18 anos, meu pai, sempre tradicional da indústria, você tem que entrar na indústria para ser alguém que ganhe dinheiro de uma forma escalável. E eu não entendia aquilo, por que eu tinha que ir para a indústria, né? Porém, eu sempre respeitei muito a opinião dele e tomei algumas decisões baseadas também na opinião dele, que depois eu entendi que ele não me dava a resposta, mas ele dava alternativas. E eu achava que aquilo era a resposta.
Legal. E aí, com 18 anos, eu me candidatei a uma vaga de uma indústria têxtil na região e passei. E aí meu pai falou assim, nossa, é a maior indústria ali da região e ali você tem que ficar até se aposentar. Eu não entendi aquilo, mas respeitava e entrei e fui para produção, trabalhei como operador têxtil, auxiliar de produção têxtil, depois fui para operador têxtil mesmo, já conduzindo a mecânica da máquina, obviamente na produção, não tinha uma sustentação ali. Meu pai falou assim, tá na hora de fazer engenharia agora. E eu fui fazer engenharia de automação. Só que eu não gostei do curso, eu não gostei da parte elétrica, não era uma coisa que me agradava aquilo, mas eu estava fazendo. Porém, depois de um tempo na indústria têxtil e fazendo engenharia de automação, eu vi que aquilo me deixava infeliz, os dois pontos. E alguma coisa precisava ser mudada ali naquele momento. Legal. E aí a primeira coisa que estava no meu controle, porque eu já pagava a minha faculdade, era trancar a faculdade, porque não fazia sentido para mim continuar ali. E aí eu fiz isso, né, depois de um tempo. E, enfim, foi um choque para a família, abandonei a engenharia. Imagino. Aí falou assim, nossa, agora não fez medicina, não foi para direito e abandonou a engenharia, não vai dar certo na vida. Clássico, né? Clássico. Tríade clássica. Sim. E ali, Léo, eu falei assim, vou conversar com o meu gestor, que foi um dos meus primeiros mentores, e pedir orientação, né? Só que ele é da indústria têxtil, então, obviamente que ele iria indicar algo que fizesse sentido para mim no crescimento da indústria que eu estava. Ele falou assim, presta a FATEC. Presta a FATEC Produção Têxtil e se você passar, você começa a atuar na área de processos aqui dentro. E eu fui, prestei. Passei em 6º lugar de 600 ou 700 pessoas que ali estavam correndo. E falei para ele, tá aqui, minha matrícula tá aqui, eu passei, eu vou fazer. E agora eu preciso da oportunidade. Ele falou, perfeito. Só que para você atuar em processo, eu preciso te colocar no turno. Então, a partir de agora, você precisa entrar no turno da noite. E nunca tive problema. 19 anos, né? 18 para 19, acho que estava chegando aos 20 anos ali. A noite é tranquilo, eu sou o menino da noite, né? O que pensava. Porém, trabalhar à noite é diferente de se divertir, né? Perfeito. E ali entrava meia-noite. Então, qual era a minha rotina? Saía de casa às 5h30, pegava a van, ia para a FATEC, fazia a faculdade. Saía 10h30, ia para o ponto de ônibus próximo à faculdade, às 11 horas passava o ônibus, chegava na empresa às 11h40, pegava o turno à meia-noite. E ali ficava até 8 horas da manhã. O que deveria acontecer numa rotina normal? Deveria sair às 8, chegar às 9 em casa e dormir. Porém, tinha a rotina da faculdade que eu precisava estudar em algum momento. Ou eu escolhia chegar a estudar, ou dormir, acordar e estudar. Só que a decisão nem sempre é fácil. E o corpo, ele às vezes quer uma coisa, mas a mente quer outra coisa. E aí na minha cabeça eu vou chegar, vou estudar, depois eu descanso para ir para a faculdade. E aquilo me atrapalhou. Por quê? Porque fez uma confusão na minha cabeça que eu comecei a não dormir, Léo. Nossa. Eu não conseguia dormir. Então isso foi durante o primeiro ano, durante o segundo ano, na hora que eu cheguei nos 14 meses que eu estava no turno, eu dormia por volta de 2 horas por dia. E, obviamente, isso não faz bem para o corpo. Não é saudável. E aí me gerou um estresse gigantesco. Eu acabava descontando isso nos meus pais, na minha namorada na época. E aí começaram a me falar, se isso está fazendo mal, você tem que deixar. Eu falei, não, eu preciso terminar a faculdade. Preciso terminar a faculdade. Porém, chegou um ponto que eu não conseguia dormir 1 hora por dia num dia de 24 horas. E eu ia trabalhar e estudar com esse comportamento. E aí, na folga, eu apagava 2 dias. 2 dias eu apagava. Só acordava, me alimentava, tomava banho, às vezes, e dormia. Então, era 2 dias de 6 por 2, né? E aí, depois de 8 meses, enfim, tive que tomar uma decisão. Cheguei para a empresa e falei, preciso mudar de horário, preciso voltar para o diurno, porque eu vou ficar doente.
E nessa época que eu estava trabalhando à noite, tem o valor do adicional noturno, eu pegava esse a mais e a gente deu entrada num apartamento para nós. Então também era importante o dinheiro. E eu sabia que se eu mudasse de horário, várias coisas seriam impactadas ali. Mas a coisa mais importante que eu priorizei ali foi a minha qualidade de vida, foi a minha saúde. E aí a gente decidiu, eu tinha um carro, vendi o carro para ajudar no pagamento do apartamento, da entrada. E aí eu peguei e falei assim, vou pro turno, voltar pro diurno. E aí consegui ir lá, com muita briga e tal, mas eu consegui ir pro horário do horário diurno. Só que depois de 2 meses trabalhando durante o dia, eu vi que aquilo já não me satisfazia. Então, não era porque eu estava trabalhando no turno, era a atividade em si que eu precisava me desenvolver e crescer. E eu já estava atuando como uma pessoa da área de processo da indústria há bastante tempo e já desempenhava funções de supervisão. E eu me lembro que o supervisor subiu para o cargo de gerente, que eu respondia diretamente, e ficou vaga essa vaga de supervisor. E aí eu fui, talvez pela imaturidade, e pedi a vaga. E aí depois eu entendi, não é mérito, né? Não é a situação de, tá vaga, eu preciso atender e eu acho que eu atendo. E aí o meu gerente, o supervisor virou gerente, ele pegou e falou assim, não, essa vaga vai ficar aberta, mas eu pretendo formar alguém do time. E tinha um time junto comigo, são pares, né? Eu não tinha responsabilidade com ninguém nesse momento. E aí eu peguei e não entendi. A imaturidade veio à cabeça com 20 para 21 anos e falei assim, se não for minha, a vaga, pode me mandar embora. Entendi. 7 anos de empresa. No Ali eu já estava com 24, entrei com 24 para 25, entrei com 18. 7 anos de empresa, o meu gerente falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero porque eu não vou assumir a vaga que eu quero. Quando eu contei isso em casa, foi como perder um parente. Minha mãe e meu pai, assim, ficaram chocados. De 7 anos, de uma empresa que era super respeitada na região, eu pedi para mandar embora porque eles não fizeram a minha vontade. Mimado, né? Talvez. Mas eu associo muito à imaturidade. Mas é algo normal, né? Quando a gente não tem experiência, né, Márcio? A gente entender que a gente está pronto para uma posição, né? Eu sempre falo quando eu faço o processo de crescimento, e isso é realmente muito mapeável, né? Que as pessoas não são promovidas porque elas entendem que elas estão prontas e elas não estão olhando pela ótica de quem está promovendo. Quem está promovendo tem experiências completamente diferentes, tem expectativas completamente diferentes e você tem que atender às expectativas e experiências dessas pessoas, né? Isso é super comum da gente identificar em processo de crescimento e é um divisor de águas, assim, quando a pessoa percebe. E quando a gente é jovem, a gente não percebe isso mesmo, né? É verdade, é verdade. E eu aprendi na dor, né? Então, ali ele falou assim que ia começar meu processo de desligamento, durou em torno de 3 meses, né? Tinha uma vaga de reposição, tem um orçamento que precisa ser aprovado. E ali eu peguei, nesse período foi interessante porque eu já tive meu primeiro insight de empreendedor. Na verdade foi o segundo, né? E aqui eu reforço. O meu primeiro insight de empreendedor, quando eu tinha 8 anos, a gente queria comprar bala no intervalo. Eu fui com um amigo meu a uma horta, né? Uma venda de hortifruti e falei assim, como é que eu faço para ganhar dinheiro aqui? Aí o dono lá falou assim, tem esses legumes para vender, se vocês conseguirem vender eu te dou um dinheiro. 8 anos, Léo. Nós pegamos, arrumamos uma carriola, colocamos esses legumes, saímos gritando pela rua de casa. Obviamente minha mãe não deixava eu andar muito no bairro, mas ali na rua todo mundo foi solidário e comprou os legumes. Obviamente minha mãe comprou a maior parte, eu imagino. Mas eu consegui o dinheiro. E aí foi engraçado porque eu lembro que eu consegui o suficiente para dividir com o meu amigo, né? Meu sócio, naquela empreitada. Legal. E a minha parte eu dividi em 2, que era o suficiente para mim comprar bala. E na época a bala era 1 centavo. Acreditem, a bala foi 1 centavo. E a outra parte que me sobrou, eu comprei uma panela para minha mãe, porque ela viu na feira, lá do bairro, uma panelinha de fazer ovo, de fritar ovo.
E eu dei de presente para ela, com 8 anos. Minha mãe ficou tão emocionada, porque foi o meu dinheiro e eu comprei algo para ela. Legal, muito bom. Essa foi a minha primeira. E a segunda empreitada, jornada como empreendedor, que nesse período de desligamento eu estava na FATEC ainda estava estudando na FATEC, e ali a gente mudou de prédio. E nós fomos para um prédio, a FATEC mudou de localização, que não tinha uma empresa que fizesse cópia e impressão. E aí eu vi uma oportunidade de montar um negócio dentro da faculdade de cópias e impressão. E aí falou, vamos fazer acontecer. E aí eu já, com a minha noiva, minha namorada virou noiva, a gente pensou, juntamos aí, levantamos uma economia, pegamos um dinheiro de uns parentes aí, e a gente montou um negócio dentro da faculdade de tirar cópia e impressão. Como dá errado um negócio desse, né? É quase um caso de Correios, né? Então, assim, dificilmente vai dar errado. E aí foi que deu certinho, meu desligamento, eu peguei meus direitos, paguei as pessoas que eu peguei o dinheiro emprestado. Aí a gente continuou, me foquei ali, ela trabalhava, então eu não estava trabalhando. Quando eu estava desempregado, casei. Já estava tudo certo, que nesse período eu estava noivo e a gente casou com o período do casamento. E eu me lembro que, quando eu casei, eu falei para minha noiva, parece incrível, mas as coisas mais importantes acontecem quando a gente está passando dificuldade. Para provar que aquilo tem que ser maior do que as nossas dificuldades. Legal. E neste momento que eu casei, e a gente estava com a empresa, obviamente não era um negócio super rendável, eu não conseguia escalar aquilo, mas é o que pagava prestação, pagava a faculdade dela, junto com o que ela completava a faculdade dela. Eu estudava escola pública estadual, né, FATEC, não tinha um investimento, mas tinha muito apostilado, tal, tem um custo ali. E a gente conseguia se manter. Aí eu entrei em outra indústria têxtil, já como um cargo pleno, já. E ali eu fiquei na área de qualidade e trabalhei nas horas vagas lá no nosso pequeno comércio dentro da faculdade. Já tinha 2 funcionárias na época. E aí minha noiva saiu do emprego dela para ficar lá e para mim voltar para a indústria. Só que passou 3 meses, eu vi que não queria mais trabalhar na indústria da região, porque eu achei que limitava muito ali. E aí aconteceu uma coisa interessante. A Petrobras abriu uma indústria têxtil no Nordeste, em Pernambuco. E tinha um primo meu que acompanhou todo o treinamento de uma parte da equipe e ele precisava indicar alguém que fosse treinar a equipe lá no Nordeste. E ele já sabia que eu atuava na indústria têxtil há 8, 9 anos. Ele falou assim, tem meu primo, eu vou indicar ele. Aí eu falei assim, aí ele veio falar comigo, foi em casa, à noite a gente jantou, ele explicou pra mim a situação e falou assim, eu queria saber se a gente está no melhor momento para te indicar e se faz sentido para você, porque é uma mudança, cultura, endereço, região, fica longe da família, tinha toda essa coisa, né? E ali eu estava terminando o último semestre da faculdade, a minha esposa noiva, estava fazendo engenharia de automação, que foi o curso que a gente começou junto, e ela não tinha desistido, ela tinha seguido. Estávamos no nosso apartamento recém-montado, recém-casados, 4 meses morando no nosso cantinho ali, e aí fui fazer uma entrevista em Campinas, e aí ele recebeu uma proposta, voltei para casa e virei para ela, falei, e agora? Vamos largar tudo para viver essa oportunidade ou não? Ela me apoiou. Ela falou assim, a decisão é sua, porque você tem muita coisa aqui, né? A gente tem a estrutura do comércio, a gente tem a faculdade que você não terminou ainda. 6 meses, Léo. Faltavam 5 meses para concluir a faculdade. Eu fui lá na secretaria e falei assim, cancela meu curso. Suspende suspende meu curso, que eu estou mudando de estado. Os coordenadores enlouqueceram. Mas você só precisa entregar seu trabalho de conclusão de curso. Eu falei assim, não, mas porque faz mais sentido para mim profissionalmente ir para lá agora. Porque eu não terei mais outra oportunidade de trabalhar num projeto petroquímico
justamente porque faziam 18 anos que não existia uma petroquímica nova no Brasil. Pouca gente vai trabalhar numa startup de uma indústria tão gigantesca, né? E aí ele falou, não, tudo bem, vamos suspender, tá aqui trancada a matrícula, e lembrando que faltam 5 meses. Quer mandar o TCC para a gente fazer uma análise? Eu falei, não, eu mando, meu TCC está em vias de finais aí para entregar. Porém, precisava ainda frequentar as aulas, e essas aulas eu não conseguiria frequentar. Então, eu suspendi as aulas, fui com a garantia de entregar o TCC, que também meus coordenadores ali foram meus mentores naquele momento, e orientar, falou assim, eu acho que é uma oportunidade grande, a maioria de nós da indústria têxtil também sonha em trabalhar numa empresa do gabarito da Petrobras, e aí você vai lá. E aí eu peguei, minha esposa falou o seguinte, vamos fazer um acordo? Vamos, porque eu acho que faz sentido, porém quando a gente decidir voltar, você vai concordar comigo. Se eu falar eu quero voltar ou vamos pensar em voltar. Legal. E aí eu falei assim, não, temos um acordo naquele momento. Fui para o Nordeste. Naquela época era o início da Azul, linhas aéreas do Brasil. Então a gente pegou os primeiros voos da Azul, pagávamos R$49 uma passagem para o Nordeste. Nossa. Sim. Inimaginável hoje. Sim, sim. E aí fomos, né? Chegamos lá, cultura diferente. Amo conhecer culturas, eu acho que é super importante a gente nos aculturar. E ali eu adquiri outra habilidade, que é a habilidade de entender e ter empatia pelas culturas diferentes das nossas. As nossas não estão erradas ou certas, a gente só é diferente culturalmente. E ali foi importante porque nós fomos com a responsabilidade de treinar todos na indústria têxtil, porque tinha uma parte da petroquímica que era têxtil, e foi durante muitos anos da Petrobras. E ali eu tive a oportunidade de treinar 1.200 pessoas. Então tínhamos um auditório, o auditório a gente tinha uma turma, tinha um regimento ali, tinha uma grade curricular, onde a gente tinha que passar por todas as disciplinas da cadeia têxtil, né? E ali nós fizemos, né? No começo ali, algo que foi para mim impactante foi eu ser pressionado pelos estudantes lá de que não é porque a gente é de fora que a gente tem mais conhecimento que eles. E ali eu falei assim, não, eu acho que isso com certeza é um ponto que eu concordo com vocês. Mas eles deixaram a mensagem ali para mim, né? De que a gente tem que ali estar em troca. Então, se eu conheço mais da indústria têxtil, eles entendem mais de outros pontos ali que eles poderiam contribuir. Legal. Eu achei bom, eu também. E ali eu aprendi também que a gente precisa respeitar. Aí nós estivemos lá, nós chegamos lá, tinha terra, então não tinha asfalto ainda, não tinha uma estrutura de empresa, era uma estrutura de container, um auditório e muita terra. Mas muita terra, que até esses dias, se eu bater o cabelo, cai terra de lá ainda. Foi fantástico, assim, porque lá nós tivemos toda a passagem, a indústria formando, então era pessoas e as indústrias foram construídas em volta das pessoas. Então, um processo licitatório de contratação de uma estatal demora muito mais tempo do que o processo estrutural. Então, eles anteciparam, contrataram pessoas sem ter empresa. E depois eu entendi a lógica, justamente pelo tempo, né? E foi importante e interessante porque nós víamos toda a construção, toda a etapa, andava pela rotina para chegar lá para chegar até a área onde ia ficar os maquinários. Quando montou o primeiro maquinário, um evento, porque demorou 6 meses para montar a primeira máquina depois que eu cheguei lá. E como que eu treino alguém sem eles verem o que eles vão operar? Interessante. Baita experiência, né? Sim. Baita experiência de construção, assim. Sim. Porque a gente tinha que ser lúdico, mostrar por foto e algumas partes da máquina como aquilo iria funcionar. E só depois de 6 meses que eles começaram a ver de fato o que era aquilo. E assim, nós fomos juntos e aí foi uma construção, foi a primeira máquina, a segunda, a terceira, a quarta. Quando se montou 6 máquinas, recebemos uma ligação do superintendente da Petrobras falando que ia haver uma inauguração de uma parte da planta que a gente estava atuando. E o presidente da República ia lá.
E aí falou assim, nossa, mas e o nosso papel em relação a isso, né? Aí falou assim, não, vocês vão fazer a recepção do presidente de toda a comitiva, só que para isso a gente precisa só colocar 4 pessoas, que foi só isso autorizado pela estrutura da presidência. E nesse momento, vai, fulano, fulano, fulano e você, Márcio. Legal. E assim, fiquei muito honrado, né? Primeiro de ser um dos selecionados a conversar com o presidente da República, a sentar e, enfim, depois a gente teve um café, mas aí o que acontece? Toda a estrutura teve que ser articulada, então você tem que montar um roteiro, tem que passar nome das pessoas, documentação também, e aí chegou o dia da inauguração. Nós ficamos no hotel para não correr o risco de atrasar. Então, nem a opção de que eu venho de carro foi aceita. Não, vocês 4 vão ficar no hotel e do hotel a gente vai buscar vocês para vocês virem aqui, porque nada pode sair errado. Interessante. E aí, quando nós chegamos, tinha uma barreira já, e tinha outra barreira para acesso, outra barreira, tinham 4 barreiras para chegar até o local que o presidente ia ficar. E cada uma das barreiras tinha um nível de acesso. Então, para cada uma das autorizações, eu tinha um adesivo, era um broche, na verdade, que a gente colocava no uniforme. Então, só quem tinha 4 broches é quem poderia chegar na última zona onde o presidente iria ficar. E aí, se você tivesse um broche, você ia até a área de palanque ali, onde ia ter todo o discurso. A segunda área era uma área de acesso já, que era atrás do palco, que aí teria acesso, por exemplo, à parte do lounge, né, onde o presidente fica, descansa, ali ele fica, e aí a terceira parte. E a quarta parte é onde tinha as máquinas e tinha todo o equipamento de acesso ao que ele iria inaugurar ali. E aí nós tínhamos esses 4 broches. E nós fomos indo, chegamos lá. Chegamos bem cedo, o presidente ia vir à tarde, a gente liga o equipamento, faz o controle, faz o mapeamento do processo ali, tá tudo certo, estabiliza a máquina, vamos esperar agora a comitiva chegar. Chegou a comitiva, um batalhão de gente, um batalhão de carro, um batalhão de segurança ali, e ali foi passado pra gente. Vocês conhecem o roteiro? Sim. Nome de vocês e documento. Tá, tudo certo. Então agora o presidente pode sair do carro. E ele foi como se fosse tudo natural. Como se ele estivesse passeando na feira, assim. Mas estava tudo combinado. Aonde ele ia parar, tinha uma marca no chão. Caracas, que legal! Com quem ele ia falar, o que ele ia pegar na mão, porque a gente tinha que dar uma peça da produção para ele, e ele tinha que pegar na mão essa peça e falar. Ele tinha uma fala, obviamente a gente não tinha controle não tinha nem acesso à fala, mas tinha um roteiro. Então tem um roteirista para cada situação onde ele vai fazer essas inaugurações ou comício. Nunca pensei nisso, obviamente a gente não tem conhecimento ou habilidade para pensar nisso, a maioria das pessoas. Por quê? Porque é algo que é sigiloso, secreto, e pouquíssimas pessoas conseguem pensar em tudo que eles estão pensando ali no momento. Por quê? Tem uma situação que eles têm um time de antibomba, tem uma situação onde você precisa ter um equipamento protegendo para nada cair sobre ele, por exemplo, então tinha um acrílico em cima, que a gente teve que colocar para ele passar e não ter o risco de cair algo sobre ele. Caramba, uma gestão de risco, assim, incrível. Incrível. E é uma estruturação, assim, em processos, em projetos que pouca gente tem acesso, eu acho que no mundo, né? Sim. Assim, para ter essa experiência, vivenciar isso, né? Saber como é passar por esse processo. Nunca tinha me passado a cabeça que chegava a esse ponto. Sim. Fantástico, né? Então, mais uma das habilidades, entender o contexto, entender os riscos ali, entender que tudo precisa de um roteiro, né? Que é o que a gente chama de processo. Então, entender quais são os artefatos que precisam ser acessados no momento certo. Então, para ali, falei, nossa, para mim isso tudo é muito processual, porque é mecânico. As coisas vão acontecendo, você tem uma estrutura ali, porque o resultado era a inauguração naquele momento daquela parte da planta. E aí depois cai o peso, né? Nossa, conseguimos, tal. E aí ele veio, cumprimentou a gente, falou, foi tudo certo, obrigado, tal. E aí ele foi pro comício, né? E aí a gente foi comemorar, e assim, foi muito prazeroso em fazer parte de tudo aquilo. Eu guardo o broche com muito carinho hoje, tenho fotos.
Então, para mim, assim, é muito gratificante ter feito parte daquele momento, porque eu sei que uma inauguração daquela magnitude foi experiência para o Estado, para o governo, enfim, aqui, para mim, o que fica foi o que eu consegui absorver de bom dessa estrutura. E fiquei lá durante um tempo. A minha esposa ficou grávida, primeiro filho com 3 meses, infelizmente, ela perdeu no primeiro trimestre. E aí a médica falou assim, não, você é saudável, não tem por que não tentar de novo. E passou 6 meses depois, ela engravidou novamente. Gerou insegurança de estar longe dos pais dela, da mãe dela, do contexto, né, do convívio ali familiar. E aí ela virou para mim e falou assim, lembra que nós tínhamos falado? Acho que está na hora de voltar, quase 4 anos. E aí eu falei assim, sim, mas antes eu vou tentar me transferir, porque eu sei que tem um centro comercial próximo à casa dos nossos pais, que era Campinas. E aí eu fui e tentei, não tinha vaga, e aí eu coloquei a condição de que me desligassem também. E aí eles falaram, não, você tem certeza, porque você está numa posição que a gente vê futuro, acho que é bastante promissora, as coisas estão começando a andar. E eu falei assim, não, porque agora não depende mais de mim, foi um acordo que eu fiz com a minha esposa e a gente está grávido, a gente quer estar próximo à família, porque a primeira perda foi muito dolorosa. Entenderam, outros mentores fantásticos passaram pela minha vida e viraram parentes nossos, amigos muito próximos. E aí eles aceitaram e fizeram um desligamento, e aí nós voltamos. E eu tinha um sonho de descer de carro. E lá eu nunca precisei ter carro, né? Porque sempre a gente andou pelos carros da empresa, então eu nunca tive o meu carro. E aí falei assim, não, eu vou comprar um carro para descer de carro do Nordeste para São Paulo. E comprei um carro. Só que aí o médico, depois que eu comprei o carro, minha esposa grávida de 7 meses, passou pelo médico e falou da ideia. O médico não autorizou, pelo risco de trombose, né? Fica muito tempo dentro do carro. Aí ela virou pra mim e falou, mas e agora? O carro tá comprado. Eu falei assim, eu vou descer com o carro. Ela falou, mas você não quer colocar em cima de uma cegonha e fazer o transporte e ir comigo de avião? Eu falei assim, não, eu tenho um sonho, eu quero realizar esse sonho. É uma vontade que eu tenho de descer via litoral de carro. Sozinho, Léo. Que legal. 3 dias, 2 dias e meio, né? Quase 3 dias dentro de um carro, sozinho. E eu me lembro que eu coloquei no GPS, né? E o GPS aparece todo o tempo. E coloquei um pendrive no carro para tocar música e tinha 18 horas de música. E acabou às 18 horas, porque eu estava mais de 2 dias dirigindo. Aliás, eu dirigia durante o dia, descansava às 6 horas da tarde, eu parava o carro. Segurança sempre... Eu tive isso também, que eu fiz uma promessa para ela que eu não iria dirigir à noite. Porque não fazia sentido, porque eu não tinha pressa, porque a gente estava vindo para a gente ter o bebê aqui na região. E aí peguei e vim, né? Foi fantástica a experiência, conheci lugares lindos, passei alguns medos, né? Na rodovia, as rodovias do Brasil são muito perigosas, muito perigosas, muito perigosas. A gente tem que sempre agradecer muito a saúde dos caminhoneiros, porque o perrengue é todos os dias. Sempre tem alguém querendo cometer alguma imprudência. E aí cheguei, eu lembro que eu fui direto para casa dos meus pais, e aí eu saí com o carro 0 km, cheguei aqui para fazer revisão. Já fui, falei, não, tem que marcar a revisão do carro. Tudo bem. Meu pai falou assim, nossa, você é muito corajoso. Eu falei, não, eu vou vir. E eu fui falando toda hora, eu podia ligar, deixava no alto-falante do carro, né, fazer algumas ligações, mas na hora do almoço ou à tarde eu sempre falava com eles, então sempre tinha essa comunicação. E qual que foi o maior aprendizado que você tirou dessa viagem? Que a gente precisa de um tempo pra gente, é importante a gente fazer sempre essa meditação. Eu lembro que várias coisas passaram, porque quando eu saí de lá, eu não tinha emprego. E aí falou assim, agora eu preciso criar uma estratégia, porque eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Porém, é engraçado porque... E aí eu coloco coloco um parênteses aqui, que foi o seguinte, quando eu vi... Eu sempre fui muito obstinado, né? Então, a primeira vez que eu vi a minha esposa, eu disse para o meu melhor amigo, se eu conseguir beijar aquela moça, eu caso com ela. Olha só. Isso foi 8 anos antes.
E foi o que aconteceu. Que legal. E a segunda situação de insight que eu falei assim, não, eu vou me obstinar para conseguir eu vou voltar e vou trabalhar na melhor indústria têxtil do Brasil, na época. E aí eu não conhecia ninguém dessa indústria. E eu peguei e falei assim, não, vou trabalhar. O que eu preciso fazer para entrar lá? E voltando, e articulando, e pensando, e fazendo algumas análises. E eu falei, não, eu preciso estudar isso, preciso terminar minha faculdade, porque eu não terminei minha faculdade. E aí eu voltei, cheguei e falei assim, agora eu vou terminar minha faculdade. 6 meses, né, porque eu precisava concluir as disciplinas que eu não tinha concluído. E depois de 4 meses, eu consegui uma entrevista nessa empresa têxtil, que era a maior do Brasil. Fiz a entrevista e ele pegou e falou assim, não, vamos te contratar. Só que como analista de processos administrativos. Foi aí que eu saí da indústria. E aí eu fui para a área administrativa. E aí terminei minha faculdade, apresentei o diploma, fui fazer gestão de projetos pela Getúlio Vargas, né? E aí já fui me especializando, aí fui para analista de projetos, aí assumi o cargo de PMO. E aí, depois de um tempo, eu fui promovido a coordenador de projetos e processos. E dentro da área de projetos, eu tinha a responsabilidade de implementar e alterar, fazer a mudança do RP da empresa. Então, eu já tinha uma equipe ali, eu já tinha toda uma estrutura, investimento. Então, nós íamos às indústrias da empresa fazer a implementação dos RPs. E eu lembro que uma etapa desse projeto foi ir para o Mato Grosso do Sul, fazer a implementação do RP Fabril, WMS lá. E aí nós íamos todas as semanas, Léo. Todas as semanas, 500 quilômetros de ida e 500 quilômetros de volta. Nossa. Íamos na terça e voltávamos na sexta. Todas as semanas. E tinha um grupo lá e tinha um grupo que ia fazendo a gestão e ia todas as semanas de carro comigo, eu mais 4, eu mais 3, sempre tinha essa. E depois de 4 meses ficou muito cansativo, obviamente, né? Todas as semanas viajando, e aí a gente colocou na ponta do lápis, e era uma indústria eles tinham bastante poder aquisitivo financeiro, e eles têm hoje pelo menos 4 a 6 aviões. Uma indústria têxtil com 6 aviões, helicópteros, tem toda uma estrutura. E aí a gente conseguiu provar para eles que o custo nosso era menor se a gente fosse de avião deles, que eram aviões menores, comportava 6 pessoas, e do que ir de carro, porque a gente estaria 7 horas na pista com risco, né, de acontecer, e ninguém estava produzindo durante aquele período. E aí eles falaram, tudo bem, vamos disponibilizar um avião, um Cessna, um ótimo avião, dá um pouco de medo, avião pequeno dá muito medo, na verdade. Mas depois de um tempo você se acostuma, mas o mais importante, a gente reduziu de 6 horas, 5 horas de viagem, para menos de 1 hora. Para menos de 1 hora. E ali a gente começou a fazer as entregas. Eu lembro que teve algumas situações bastante curiosas, na verdade, de risco, né? Porque a gente precisava assumir alguns riscos para fazer a mudança da chave do sistema A para o sistema B. E teve um dia, uma tarde, que o telefone tocou com o diretor comercial falando que o sistema de acesso do app tinha parado. E a gente estava fazendo a migração naquele dia. E ele ligou para mim e falou assim, você precisa resolver, se você não resolver até 5 horas da tarde, você está demitido. Nossa. Você está demitido. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos correr com o time e a gente vai resolver. A ideia não era voltar ao sistema antigo, a gente vai ter que resolver os problemas com o sistema novo. E já era conhecido, porém que o período era muito crítico, porque era uma situação de festa, eu não lembro se era final de ano, eu sei que era um momento muito produtivo para o time comercial. E quando deu 4h30, a gente ainda estava resolvendo o problema, e eu com aquela pressão das 5 horas da tarde. Aí eu lembro que o responsável técnico me ligou e falou assim, Márcio, conseguimos resolver. Agora é só atualizar o app que a gente consegue estabilizar. Beleza, eu falei assim, cara, manda agora. E ele foi e mandou atualização para todos os apps. Tinha gente que estava no meio de uma venda e o app recebeu uma atualização. E aí o cara me ligou e falou assim, cara, eu não posso atualizar o app agora. Eu falei assim, mas se você não atualizar, o sistema ele obriga a atualizar para você também ter o saldo do estoque atualizado e substituir o erro. Aí ele falou assim, cara, mas aí como é que eu faço? Aí eu falei assim, vamos fazer um backup de tudo que está em andamento, então. Aí foram mais 10 minutos ali.
pressão ali, o relógio ali correndo, né? No final das contas, 5 horas da tarde foi tempo suficiente para a gente atualizar, resolver. Eu peguei o telefone, liguei para ele, falei assim, tá resolvido, tudo está no ar novamente. Ele falou assim, tudo bem, não fez mais que sua obrigação. Poxa. Essa foi a mensagem assim de agradecimento dele e de fato eu entendi que naquele momento era o que ele precisava dizer, porque ele não precisa dele. Ele sabia que era uma das etapas do processo, mas ele não tinha o emocional de falar, cara, muito obrigado e tal. Enfim, para mim eu falei, tá ótimo. Porém, houveram outras situações, que aí não foi mais com esse diretor, foi com outro diretor, que ele era da produção. E o processo produtivo, que o vendas realiza a venda e alguém precisa entregar, produzir e entregar. E teve um problema no estoque lá e a gente perdeu parte do estoque, precisou replanejar o inventário num período que não era bom para fazer o inventário. E aí ele me chamou na sala dele, já estava bastante estressado, já fazia alguns dias que a gente estava tendo problema. A equipe focada, né? Eu tinha uma equipe lá que virava semanas lá já na fábrica, já não iam, voltavam. Eu fazia assim a ponte, mas eles ficavam lá um tempo. E aí ele me chamou na sala dele e começou a me xingar com palavras sujas. E pegou e jogou um celular na parede. E até hoje eu quero acreditar que foi na parede. E aí eu falei assim, opa, a gente atingiu um nível aqui, que eu acho que é perigoso. E virei pra ele e falei assim, agora é o momento, se você quiser pode me mandar embora. Porque a gente chegou num ponto ali que virou pessoal. E saí da sala, né? Minha filha tava pequena já tava uns um ano mais ou menos. E fui pra casa, meu celular vibrando, ou no silencioso, não lembro que eu fazia ela dormir todas as noites. Minha esposa fazia um trabalho à noite, então ela entrava às 8 e saía à meia-noite. Então eu ficava com a minha pequena, então a prioridade era pequena. Uhum. E aí ele me ligou à noite. Eu não vi e ele achou que eu não atendi. E eu me lembro que mandou um SMS, na época ainda era SMS. E ele falou assim, vem na minha mesa antes das 8 que a gente precisa conversar. Falei, pronto, é agora que eu vou fazer meu desligamento, então vou com a cabeça tranquila. Aí minha esposa, você desligou, você não atendeu o diretor, você é maluco. Eu falei assim, não, a prioridade depois do trabalho é minha família. Essa é uma coisa também de valor que eu levo pra mim. A gente precisa focar no que é importante do momento. Então, se você me permite uma pausa, Márcio, um ponto importante que eu percebi ao longo de toda essa jornada que você já compartilhou até aqui, é que você tem valores muito claros e que você acaba trazendo para o teu dia a dia. E um valor que eu vejo que está muito presente nessa jornada completa é um valor para a família, né? Eu vejo o carinho com que você fala das experiências do seu pai, da sua mãe, tudo que eles trouxeram para você, né, durante seu início de jornada e o respeito que você tinha por isso. Da mesma forma, o carinho e o respeito que você tem com a sua esposa. E eu acho que isso, uma pessoa ter valores bem claros e bem definidos, já ajusta metade do caminho dela para onde ela quer chegar. Porque ela sempre vai ter um norte que vai conduzir as decisões dela, né? Então, esse é um ponto bem legal que eu peguei aí da sua jornada. Sim, faz sentido, tá? Não. E aí eu voltei no outro dia, né, às 8 na sala dele, e ele me falou o seguinte, o projeto tá andando bem, eu queria me desculpar por ontem, teve algum motivo que você não me atendeu ontem, para mim não importa, mas naquele momento eu precisava falar com você e te agradecer porque o diretor comercial também veio me falar que o app estava funcionando bem, que a gente está tendo boas experiências, porém, a gente precisa criar uma estratégia para fim do projeto. Eu falei, não tem problema, tal. E aí eu falei para ele, deixa eu fazer um plano para você. Aí eu fiz um planejamento durante uma semana, apresentei para ele, tinha mais 6 meses de projeto. E aí a gente falou, vamos seguir esse plano, com 5 meses de projetos à frente. E ele pegou e falou assim, vai aparecer outro projeto de 1 ano, para implementar na outra fábrica nossa agora. Eu agradeci, né, porque fazia sentido a gente continuar.
Porém, foi uma coisa interessante porque eu sempre participei de fóruns sobre projetos, sobre processos, sobre sistemas. E eu já estava trabalhando há muitos anos com um sistema de mercado e eu sempre estava ajudando o pessoal no fórum. E aí uma pessoa de uma empresa entrou em contato comigo e falou assim, ó, tem um projeto para você implementar isso aqui em Curitiba. Topa o desafio? É um cargo de gerência. Para quem estava como coordenador há vários anos, atingir um cargo de gerência naquele momento, para mim fez sentido. Quantos anos você estava nessa época, Márcio? Bom, eu estava com... Antes dos 30, Léo, acho que eu tinha 29 anos, mais ou menos. Bacana. E eu acho que é uma idade que a gente está realmente buscando esse crescimento, né? Cada vez mais, né? Então, acho que legal. Sim. Faz sentido. E aí eu peguei e falei assim, não, vamos aproveitar então o momento, falei com minha esposa, obviamente. Por quê? Porque eu estava no final da primeira parte do projeto, iam faltar uns 30 dias, e antes de começar o próximo, eu iria deixar a função. E eu lembro que eu cheguei no meu gerente e contei para ele falou o seguinte, é por conta de salário? E ali eu entendi que não era mais por conta de salário. E aí eu falei assim, não é salário. Ali agora eu estou buscando algo que para mim faz sentido e eu sei que aqui nesse momento eu não teria essa oportunidade. E aí ele falou o seguinte, só que a gente não pode te mandar embora. Aí eu falei assim, tudo bem, eu vou pedir a conta. Então eu estou saindo por conta, eu faço os 30 dias para fazer a passagem de conhecimento. O meu líder técnico na equipe, na época, eu tinha uma equipe mais ou menos de 14, 15 pessoas já, ele iria assumir. E ele tinha toda a condição de assumir. E ele falou assim, eu não acredito que você vai sair. Eu falei assim, cara, mas para mim faz sentido. Para você pode fazer sentido. Então, eu fiz a passagem para ele, eu não precisou de uma contratação. Eu lembro que o diretor industrial não olhou na minha cara, ficou extremamente aborrecido, porque para ele aquilo era inaceitável no momento. Eu pedi a conta de um projeto que eu já tinha ganhado, o próximo projeto. Só que o diretor já comercial já teve um pouco mais de empatia, veio falar comigo, agradecer e tal. E eu fui para Curitiba, assumi um cargo de gerente de processos e projetos em uma indústria de equipamentos hospitalares. Legal. E eu não entendo nada de equipamentos hospitalares, mas conheço de projetos e processos. Então, para mim, foi uma reestruturação do sistema, um redesenho de uma produção para otimizar a capacidade. E fui. Fiz 15 dias de diagnóstico, fiz 30 dias, fiz a primeira entrega do diagnóstico, já fizemos uma redução de custo ali. Então, já comecei a demonstrar que eu estava devolvendo dinheiro para o caixa da empresa. Ponto importante que eu acho que faltou falar, minha esposa ficou grávida da nossa segunda filha. E a Helena iria nascer em dezembro, né? E eu fui em outubro. Eu fui em outubro para Curitiba e a nossa Helena iria nascer em dezembro. Caramba. E coração, como é que ficou, né? Minha esposa grávida de 7 meses. E eu fui para lá. Voltava todo final de semana e tal. Fiquei num flat. E aí eu fiz a primeira entrega de valor. Começamos a fazer o desenho lá da reestruturação. Redesenhamos os custos também para o próximo ano. Né? Final de ano fazendo a provisão de orçamento para o outro ano. E aí, na semana que a Helena iria nascer, ela nasceu no dia 4 de dezembro, uma semana antes eu falei assim, no final de semana agora eu vou e volto agora depois de 15 dias. Aí, tudo bem, foi tudo acertado, acordado, eu ia ficar ausente ali mesmo no primeiro período, nos 3 meses, mas era algo que já estava sendo acordado antes da minha ida para lá. Aí vim para São Paulo, né? Vim para Americana. E aí, no dia 3, a minha esposa teve sangramento. A gente foi para o hospital e estava planejado para o dia 4 o nascimento. E aí chegou no hospital, fez todos os exames. E ela teve que acelerar o parto, porque ela tinha entrado em eclâmpsia. Então já entrou numa situação de risco ali, né? Então teve muito sangramento, entrou numa situação bem crítica para a saúde das duas, né?
Minha filha nasceu com parada cardíaca. Teve 4 paradas cardíacas ainda na sala de cirurgia. Minha esposa perdeu muito sangue, foi para UTI. Caramba. E eu com a minha filha, a Nicole, com 4 anos na época. E depois de 18 horas, a Helena faleceu. E aí eu liguei para a empresa e falei, eu não volto mais. Agora eu não posso sair daqui mais. E aí, enfim, a gente teve o luto, minha esposa se recuperou, graças a Deus. E aí, em janeiro, final de janeiro, eu falei assim, agora eu preciso me recompor, a gente precisa voltar a viver. E eu preciso voltar para o mercado agora, uma vez que a gente não tem mais nada. Não fiz o planejamento. Ali foi ruptivo. Legal. Márcio, se me dá licença, né? Então, de novo, eu vou ressaltar. Quando a gente tem valores bem definidos, a gente sabe a decisão que a gente precisa tomar. Então, essa é uma primeira fase aí que eu queria trazer dessa experiência que você contou pra gente. E uma segunda, você traz pra gente um recado que não está diretamente aberto, mas que fica a recomendação para quem está nos ouvindo, que é relacionado a tomar risco. Por quê? Coincidentemente, você me falou assim, eu não entendia nada sobre pesca. E quando você entrou ali, você falou assim, eu não entendia nada de equipamentos hospitalares. Mas você estava lá. Você estava lá por acreditar em você. Então, acho que isso também é um recado muito importante para quem está ouvindo. Você não precisa conhecer de tudo. Você precisa ter a segurança de que você vai obter conhecimento e que aquela tua bagagem vai trazer algo e você vai tirar um aprendizado daquilo. Então, só Sim. um complemento. E aí, em janeiro, eu tomei de novo o rumo da vida e falei, vamos colocar o pé no chão, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí eu liguei para um ex-professor, nosso ex-professor, que era gerente de uma indústria de bebidas muito grande. Falei com ele durante uns 15 minutos, falou assim, preciso de ajuda, se tiver alguma indicação. Ele falou assim, eu vou te indicar, e a gente tem a vaga, e eu vou te indicar e vamos ver o que vai acontecer. E aí foi. Fiz a entrevista, passei na primeira entrevista, fui na segunda entrevista e na terceira entrevista eu tive que decidir entre a área de processos e a área de qualidade. Uou! Muito bom. E ali eu falei assim, nossa, mas se eu trabalho com qualidade, com a área de qualidade, eu vou trabalhar na indústria, dentro do chão de fábrica, né, que era o foco, e vou trabalhar com esse meu professor. Mas a minha paixão é processo. E eu falei, não, eu quero ir para o processo. Ele falou assim, cara, eu não vou te julgar, pelo contrário, eu vou sempre te assistir. Foi só a mensagem que ele me deu. E eu decidi para a área de projetos e processos. E a gente foi mais para o corporativo nesse sentido. Ele me apoiou e me apoiava todas as semanas. Lá nessa indústria tinha uma hierarquia muito desnivelada. Então, se você era analista, especialista, operador, você tinha um restaurante, uma estrutura até para um coordenador, mas supervisor, gerente lá. E aí tinha 2 níveis de gerente. E diretoria era uma outra estrutura. Então, normalmente, gerente não tinha contatos com analistas ou pessoal da produção, seja produção fabril ou administrativa. E esse professor, amigo, ia na minha mesa para falar bom dia, para me chamar de tomar café, para perguntar como eu estava, para me ajudar no crescimento. Então, ele passava no departamento, todo mundo já levantava a cabeça no computador e ele ia na minha mesa. Para mim, assim, fantástico, é um baita profissional, um mentor ali para mim. E eu trabalhei com o par dele, que excelente profissional também, mas não tinha a empatia que ele estava tendo comigo. Por quê? Para mim, ele falou, mas você veio de um cargo de gerente, agora você volta como analista, mesmo que sênior, mas é um analista, como é que é para você? Foi essa uma das perguntas que ele me fez. Eu falei assim, eu preciso trabalhar e eu tenho a oportunidade de crescer aqui dentro, é isso que eu tô acreditando. E eu assumi, assim, e o cargo que eu tinha, o salário que eu tinha era muito maior do que eu fui, mas expliquei também o porquê, acho que até por isso que eu fui aceito na entrevista, nesse sentido também.
E ali ele me assistiu, ele me acompanhou uns 3 meses, uns 6 meses. Aí quando ele chegou e falou assim, cara, você tá voando. Então agora eu venho menos, enfim, eu entendo que agora você toca sozinho. Mas foi um cuidado que ele teve até pelo fato de a gente ter perdido a nossa filha e tal. Ele se sentiu meio na necessidade de acolher naquele momento. E foi fantástico, porque ali eu fiquei, aprendi. E ali eu fui aprendendo outros skills. Toda a parte de design, por exemplo. Eu fui fazer as certificações do Design Thinking, aí eu fui como treinador de design, o que a gente chama de designer, né? Aí fui fazer Leanception, que foram ferramentas de design que a gente faz, o design sprint, e eu me especializei nesse tipo de ferramenta de inovação disruptiva. E ali eu fiquei e tal, e a gente entrou numa jornada de desenvolvimento de automação de processo, e eu utilizei o que a gente aprendeu nas escolas de design para propor soluções. E a gente contratou parceiros ali, a gente tinha essa parceria, só que eu sempre fui muito mediador entre a necessidade e quem estava ofertando, né? Fazendo todo o projeto e acompanhando. E ali, nós fizemos alguns projetos positivos, não todos, obviamente, né? Mas uma coisa importante, né? Entramos na pandemia. E aí todo mundo foi pro home office, e aí para mim foi um baque, porque não tinha estrutura na minha casa para o home office. Foi o office que foi pro home ali, né? Então eu tive que colocar o computador, toda a estrutura na cozinha, minha esposa fazendo comida. E ali eu tive que fazer essa adaptação. E foi difícil, porque no começo minha filha não respeitava, para ela era o papai em casa. Papai em casa, e puxa, e vai, e brinca, tem que brincar? Não, tô trabalhando, né? E ali foi engraçado, porque eu fui pro quarto dela. Durante o dia ela não podia usar o quarto dela, porque o papai tava trabalhando. Olha só. O papai tava trabalhando. E ela começou ali ela começou a se formar que eu tava trabalhando em casa. Passou 3 meses, a empresa chamou um pessoal lá, pediu para eu voltar para o escritório, eu achando que ia voltar para o escritório, mas ali foi comunicado meu desligamento. Fiquei sem estrutura, porque a gente já tinha tido o salário reduzido, né, em 30%, então foi o primeiro baque, aí depois agora fui demitido. Na empresa mesmo, eu fiquei me perguntando, o meu gerente falou que foi uma reestruturação, que precisava ter acontecido. E ali eu não tinha conversado com o meu mentor, meu professor, porque eu fiquei perdido, eu não sabia para quem ligar, ali para quem conversar. E aí eu só sabia o seguinte, meus projetos, eu estou tocando um monte de projeto, como é que eles vão ficar? E na minha cabeça era eu que estava tocando os projetos, mas enfim, tem uma empresa por trás, as coisas vão continuar acontecendo. Uhum. A gente tem que parar para pensar, se as coisas não tiverem você ali como estrutura, como pilar, elas vão continuar acontecendo. Aceita que as coisas são orgânicas em algumas vezes. E aí eu falei assim, vou comunicar aos fornecedores que eu estou me desligando, que o contato agora através do meu celular vai ter que ser através de outras pessoas dentro da empresa que vão continuar. E mandei uma mensagem geral para todos os fornecedores que eu tinha contato, projetos, gerentes que eu tinha ali contato. Fui para casa. Cheguei em casa, né? Meio que minha esposa já imaginava ou já pensava que isso poderia acontecer. Quando a gente começou esse trabalho, depois de 1 ano, eu fui lá me mudei para Boituva. E aí minha esposa ficou grávida novamente, lá, depois de 1 ano, que a gente tinha perdido nosso anjinho. E aí o anjinho nasceu durante a pandemia, alguns meses, pouquíssimo tempo antes da pandemia, e a gente foi aprendendo junto. Então eu fiquei muito tempo com ela, então eu ficava muito tempo com ela. E aí quando eu voltei para casa, né, desligado, a minha cabeça ficou 2 filhas, sem trabalho, na pandemia. E agora? Vamos ter que usar todas as nossas economias, foi o que eu pensava. E aí eu recebi 2 ligações importantes. A primeira ligação, que a minha esposa me mandou mensagem para os meus pais para avisar que eu fui desligado, foi a ligação da minha mãe. Por que vocês não se mudam para a chácara, né? Uhum. Ali vocês não vão precisar pagar aluguel, vocês têm uma estrutura, o custo é menor, então vem para a chácara, tem uma baita estrutura para vocês.
reduz os custos até vocês se estabilizarem. Agradeci, obviamente, fiquei bastante emocionado, mas minha mãe falou assim, isso é um papel, não é uma responsabilidade, mas é um papel dos pais, né, acolher nesses momentos. E aí a segunda ligação foi um dos fornecedores que ligou no mesmo dia à tarde. A maioria respondeu, ok, obrigado pela informação, boa sorte. Mas esse me ligou. Esse cara me ligou para transformar a minha vida. Ele me ligou e falou o seguinte, você vai trabalhar comigo, mas eu não vou te contratar hoje, porque eu quero que você viva o luto de ser demitido. Isso é importante para o seu crescimento. Para mim, aquilo foi transformador. A mensagem dele, o chão que ele me colocou ali no momento, e eu falei, nossa, graças a Deus, Deus coloca boas pessoas na nossa vida. Certamente, quem tem a maturidade de passar um conselho como esse? São poucas as pessoas. E em especial, né? A gente também tem a maturidade de absorver isso e entender que é um processo e a gente tem que passar por ele, né? Sim, sim. Eu me lembro que eu falei assim, então, tenho trabalho agora e eu preciso reduzir meus custos. E a gente aceitou o compromisso, a posição da minha mãe, da gente vir para a chácara, e a gente foi. Em 20 dias eu fiz minha mudança, fui para a chácara. E lá na chácara eu precisava de uma boa internet, precisava de uma boa conexão. A gente já começou a montar uma estrutura também de escritório, porque era um cargo de home office, continuaria, a gente ainda estava no período de pandemia. A qualidade de vida da minha família aumentou muito. Porque ali tinha espaço, tinha segurança, uma cidade menor, menos caótica. Minhas filhas iam brincar lá na chácara, não tinha preocupação, minha esposa tinha tempo para me ajudar, eu tive tempo para ajudá-las. E aí quando eu coloquei toda a estrutura e deu mais ou menos uns 20 dias, eu liguei para ele e falei assim, tô pronto. Ele falou assim, então tá pronto, você começa segunda-feira, manda para mim o seu CNPJ. O que é CNPJ? Por que eu preciso de CNPJ? Não, porque a contratação aqui nossa é via pessoa jurídica. Aí eu falei assim, eu não tenho ideia como eu faço isso. Eu falei assim, abre uma MEI. Tudo bem, mas qual que é o caminho? Me ajuda com isso. Aí a menina do Recursos Humanos me ligou, me ajudou a abrir uma MEI. Não sabia o que era MEI, Léo. Ela me ajudou a abrir uma MEI, me ajudou a toda a estrutura ali. Aí eu falei assim, nossa, tudo bem, beleza. Mandei a documentação, tudo certinho. Falei pro meu pai, eu preciso de um alvará de funcionamento da minha empresa. Meu pai falou assim, que empresa, menino? Você tá numa chácara. Sim, expliquei para ele, ele falou, não, vamos lá, fui na prefeitura, pedi autorização, tem autorização de laudo do bombeiro. Não sabia o que é isso, nunca vivi isso na minha vida. Mas ali era um mundo que estava sendo aberto para mim. E ali eu vi que depois daquilo não tinha mais volta. Por enquanto eu não vejo como voltar ao que eu estava 3 anos atrás. E ali consegui abrir empresa, comecei a trabalhar com ele, chegou 30 dias, no final do mês ele emite a nota. Falei, não sei emitir nota. E aí falei assim, nossa, que dificuldade, né? Que dificuldade. Aí ela me explicou, super simples, aí fui, comecei a trabalhar. Passou o primeiro mês, segundo mês e tal, e aí eu comecei a ter mais visibilidade do trabalho e outras pessoas começaram a ter mais visibilidade. E ali eu falei assim, nossa, eu preciso crescer, eu preciso conversar com eles. Era uma startup, é uma startup fantástica, uma empresa. Trabalhem em startups, que vocês vão ver que ali a puxada é diferente, o ritmo é diferente, as coisas acontecem muito mais rápido. De uma empresa grande para ir para uma startup que eu estava, dirigir um transatlântico e uma lancha. As manobras acontecem muito rápido. Legal a comparação. Muito rápido. Vai levar ao mesmo destino, a mesma direção, mas a velocidade é muito mais rápida. E ele falou, agora você vai conhecer a nossa cozinha, você vai ver como as coisas acontecem, as nossas dificuldades, os nossos orçamentos. Porque quando eu trabalhava na grande empresa, era exigido preço. E eu estava preocupado se o cliente ia ou não conseguir honrar com o preço. E agora, do outro lado da banca, eu comecei a entender que eles faziam coisas que eles não iriam conseguir manter por muito tempo, mas pela estratégia comercial, pelo crescimento que estava sendo motivado naquele momento, eles iriam fazer.
E por isso que a maioria de startup acaba fechando. Você precisa ter muito pé no chão e orçamento e budget para conseguir bancar a prestar serviço a grandes empresas. E ali eu aprendi muito também sobre orçamento, sobre startup. E eu tinha vivido aquilo na teoria, fui para a escola, me tornei especialista em Lean, Design e tal, e ali eu vejo o negócio acontecendo. E ele falou assim, nossa, é aqui que a gente faz, é assim que a gente faz e tal. Aí eu falei, mas se vocês fizerem assim, por quê? Eu sabia de uma coisa que eles não tinham acesso, que eram os concorrentes deles, o método de trabalho do concorrente. Então eu falei, cara, eu vou usar o que vocês fazem de bom, vou pegar o que eu aprendi dos outros empresas e a gente vai unir para um material mais sólido. Beleza, ali eu tive uma responsabilidade e tal com eles e ali eu fiquei. Só que eu precisava ganhar mais dinheiro, eu precisava crescer, eu precisava de uma forma tornar a minha profissão mais exponencial. E aí eu falei assim, é o seguinte, eu preciso agora de uma nova proposta, vamos renegociar, agora vamos colocar na mesa. E eles foram muito francos e transparentes. Cara, a gente não consegue pagar o que você quer ganhar. Porque assim, tem sócio nosso que não ganha o que você quer ganhar. Então a gente tem uma estrutura enxuta e a gente não consegue acompanhar. E aí, fique à vontade, a gente vai fazer tudo para te ajudar até o momento que você possa crescer mais. Apareceu uma outra oportunidade numa empresa multinacional de tecnologia. Ela é a maior hoje na América Latina, para você ter ideia de tecnologia. E eu fiz a entrevista, passei. E como PJ eu poderia, de acordo com o meu contrato, prestar serviço às duas empresas, se uma não fosse concorrente direta da outra. E fiz, trabalhei em duas empresas. Pareceu o Cris naquele desenho, o pai do Cris, né? Todo mundo odeia o Július. E aí trabalhava num horário em uma, no outro horário em outra, e final de semana estudava, porque eu precisava crescer, precisava conhecer mais ferramentas. Então eu estudei tecnologia, estudei desenvolvimento, software, tudo, e eu fui para programação, e eu fiz os robôs, e era automação de processo, melhoria de processo, e aí eu fiquei um tempo nas duas, e chegou num ponto que eu trabalhava em torno de 18 horas por dia. E aí chegou num ponto que aí minha esposa falou assim, 2 filhas, você trabalhando em casa, 18 horas fora do nosso convívio familiar, alguma coisa precisa mudar. Aí eu falei, eu vou ter que parar com uma das empresas e eu vou precisar reestruturar meu orçamento. E aí eu virei para essa empresa que tinha me dado a oportunidade, falei, apareceu outra oportunidade, vocês já sabem, porque foi uma coisa que eu falei para eles, fui transparente e eu vou até o final do ano de 2021 com vocês. E eles foram super solícitos, entenderam, tal. Em dezembro, minha última nota emitida, e eu me lembro o seguinte, meu orçamento vai cair e eu preciso, de alguma forma, repor e manter o que a gente tinha como orçamento. Em janeiro, eu comecei a trabalhar para essa única empresa, fevereiro, março, e aí eu recebi, fui chamado lá na empresa para fazer uma renegociação financeira, né? E aí eles me ofereceram já um aumento. Fiquei muito agradecido, eu achei que... E incrível, porque o aumento que eles me ofereceram, que me foi ofertado naquele momento, foi a diferença do salário que eu tinha das duas empresas. Olha. Então, as coisas foram muito casadas ao que eu precisava naquele momento. Então, eu recebi o aumento que estava me faltando, Léo. As coisas acontecem para quem corre atrás, né? Sim. Isso é certo. Se você não correr atrás... E isso é bem aparente na tua história, né? Você assume bastante a responsabilidade pelo teu sucesso, né? Voltar um pouquinho atrás no exemplo lá que você tinha até 5 horas para resolver um problema. Quantas pessoas não iam começar a se martirizar, a se colocar num papel de vítima? Você foi lá, assumiu a responsabilidade pelo teu sucesso e resolveu o que você precisava resolver. E isso aparece ao longo de toda a sua jornada, tá bem aparente isso. E o resultado naturalmente vem, né? Sim, sim. E ali, depois dessa promoção, obviamente que não existe almoço grátis, né? Surgiram outras responsabilidades que antes eu não tinha. E uma delas foi começar a parte de treinamento e capacitação para empresas e para o público aberto. Sempre fui apaixonado por educação, sempre gostei de falar e ensinar o que eu sei.
Um ótimo comunicador. Obrigado. Né? E fui e falei, eu aceito o desafio e comecei a treinar, a gente começou a abrir os treinamentos, as turmas, fui me apaixonando e continuava atuando como um analista de negócios sênior dentro da organização. E ali, depois de um tempo, já assumi papel de gestão de entrega, então tinha responsabilidade já de um time, apareceu outro time, e aí eu ficava mais coordenando e gerenciando as equipes dentro dos clientes e dando os treinamentos. E pouco eu atuava na parte de execução ali, mais nessa parte de planejamento. E ali eu fui promovido mais uma vez a especialista de automação e melhoria de processos e negócios. E hoje eu sou muito grato, eu acho que tudo que tem acontecido comigo tem um motivo, tem um propósito. Eu digo muito para minha esposa que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, a gente não tem maturidade para entender por que aquilo aconteceu. Nunca iríamos esperar várias coisas que aconteceram na nossa vida, mas eu sei que o que aconteceu nos fez formar o que nós somos hoje. Uhum. E aí agora, como especialista, hoje eu entro em reuniões extremamente estratégicas para as empresas. Eu sou uma das poucas pessoas dentro da organização que está certificado a treinar em alguns temas da organização, latino. Então, assim, as oportunidades estão surgindo, graças a Deus, sou muito feliz. O mercado está em ampla expansão, existe muita oportunidade, muito desafio. E é interessante porque essa semana eu fiz uma publicação que eu achei bastante pertinente de uma fonte que eu não consegui identificar, mas eu achei que cabe muito bem, né? Hoje a gente não é pago pelo que a gente sabe, né? Nós somos pagos pelo que nós fazemos com o que nós sabemos. E aí, neste ponto, meu diretor, a gente tem conversas diárias ali, quase, e ele sempre fala, né? Eu quero te colocar em assuntos, temas estratégicos, porque eu sei que você consegue conduzir e consegue passar segurança na fala quando a gente apresenta, por exemplo, alguns casos que podem dar retorno de milhões ou múltiplos milhões para as organizações. Segurança, empatia, conduta, ou a escutativa também, porque às vezes a dor está envolvendo orçamento, estrutura, cultura. E isso você traz bem quando você acaba se comunicando. E eu acho que hoje um dos meus atributos também, pela história que eu tive, que eu tenho, né? É que o meu modo de condução aos projetos ou às iniciativas que eu tenho tratado, ele vai muito nas experiências negativas que eu tive. Porque a gente vai aprendendo são com as nossas derrotas, né? E a gente vai formando os nossos sucessos com base nisso. Legal, muito bom. Eu vejo que a gente caminhando para um crescimento profissional, né? Eu sempre gosto de trazer que parte disso vem da tua imagem, né? Vem da tua marca pessoal, né? Para você atingir patamares mais altos, você tem que ter uma marca pessoal condizente com aquilo que você está buscando. E isso faz parte de imagem, atitude e obra. Então, olhando para você, eu falo que obra você tem muitas. Você construiu muita coisa ao longo da sua jornada. Inclusive isso que você comentou, aonde a gente não teve tanto sucesso, que formou o que a gente é e permite que a gente tome atitudes mais assertivas, né? Atitude que você toma a todo tempo, né? É claro, e inclusive você não tem medo de mudança. Isso é muito claro na tua jornada. A todo tempo você se coloca à prova para novas coisas, né? Novos aprendizados, novos trabalhos. E isso é condizente com o que você faz, né? E a imagem, que é o que você trouxe também. Ter postura, saber se comunicar, saber se portar. E eu vejo que quando a gente olha isso na tua jornada, da onde você partiu até onde você chegou, você sempre estava um passo à frente na marca pessoal, buscando aquilo que está à frente. Não vai ser surpresa para mim se daqui a 2 meses a gente se propor a gravar mais um episódio e você já ter subido de novo. É uma jornada realmente incrível, inspiradora. Tenho certeza que vai agregar muito para quem está nos ouvindo, Márcio. Obrigado, Léo. Eu acho que
Perfeita leitura. Perfeita e fantástica. Às vezes, quando você fala comigo assim, estoura algumas caixinhas que eu tento montar na minha cabeça e falo, nossa, eu nunca pensei que aquilo poderia significar aquilo para mim. Então eu agradeço, acho que o seu conhecimento sempre agrega muito nesse sentido. 15 minutos de conversa contigo, eu saio com 1 hora, 2 dias de insight aqui, que foi, poxa, que legal que ele falou, postura, eu acho fantástico. Sim, eu acho que, obviamente, né, a gente tá nessa trilha, hoje eu me provoco muito a fazer diferente, tenho muita autonomia e me dá autonomia também em respeito às decisões que eu já tomei. Nem todas foram assertivas, porém eu tenho certeza que quando eu errei, eu fui claro que eu errei. E aí também foi aceito por outro lado. Então tem essa postura também de quem está recebendo essa negativa. Porque tem a negativa de que, eu errei, e aí a pessoa fala, não, a culpa é sua, e você vai mudar. E tem a negativa, eu errei, não, nós erramos, vamos fazer diferente, para a gente tentar outras estratégias. Isso dá autonomia para a gente crescer, dá autonomia para a gente pensar diferente. E com isso, com certeza, isso é resultado do crescimento da nossa equipe, né? E a nossa equipe é formada por pessoas que pensam. E é fantástico essa ótica porque hoje a minha especialidade é provocar melhoria de processo com evoluções tecnológicas, seja automação ou sistemas ou integrações inteligentes. E nesse ponto é o seguinte, eu preciso tirar o lado de robô dos humanos. E aí como é que eu entendo isso? Gerando empatia. Por que as pessoas estão fazendo da forma que elas fazem? Elas entendem que aquilo é uma atividade que não é nobre ou que poderia ser substituída por uma automação? Não entende. Então, o meu papel como comunicador, gerador dessa transformação é explicar para elas que elas podem fazer atividades muito nobres e muito mais estratégicas do que elas estão fazendo hoje. E com isso a gente entrega valor não só para a empresa, obviamente a empresa quer a redução dos custos e maior geração de performance e resultado, mas para as pessoas provocando que elas mudem também com a ótica. É como se a gente perguntasse para alguém, lá quando surgiu o celular, se ela queria um celular ou um aparelho telefônico que você pudesse levar para todos os lugares. Não, eu quero um aparelho na minha casa. E as pessoas foram condicionadas e hoje muitas famílias não têm mais aparelho fixo, porque o fixo é o que está com ela. E é isso que eu tento provocar e promover com as pessoas, que a mudança ela vai acontecer, a gente precisa nos transformar ou nos adaptar às mudanças. E a automação, tecnologia, melhoria de processo, ela vem para contribuir, não para atrapalhar. Então a gente precisa somar a ideia dessas pessoas com a andragogia, com outros métodos de ensino, para que elas se formem pessoas que vão evoluir também, e não só a empresa por conta própria. Perfeito, Márcio, perfeito. E aí, fazendo uma analogia bem simples, né? Lá atrás, você aprendeu aquilo que era melhor e conseguiu passar para que uma pessoa que fosse pescar pudesse ter mais resultados. Hoje você faz isso no seu dia a dia. Você traz os profissionais e dá as ferramentas para que eles consigam pescar e ter muito mais potência naquilo que eles estão entregando, né? É isso aí. A ideia é essa, né? Através de tecnologia, provocar que as pessoas gerem resultados melhores, maiores e cresçam junto com todo o corporativo ali. E isso a gente tem transformado, a gente tem feito essa mudança. Alguns workshops que nós temos feito gratuitos, até para trazer pessoas a pensar como iniciar essa jornada, ou como eu posso ser menos robótico, que a gente fala, né? A palavra robótico vem de robota, né? E robota quer dizer escravo. Então a gente não precisa ser escravo, né? Das nossas atividades ou rotinas. A gente precisa tirar o lado do escravo, a atividade de atualizar uma planilha, um resultado, que eu sempre me envio da mesma forma, ou próprios indicadores que a empresa precisa de alguém lá para atualizar. Automatize isso, automatize o seu e-mail, automatize funções que hoje você pode delegar, né, a um robô para fazer isso. Isso é um ponto de ruptura, né, de mudança, que é a gente provocar transformação. Transformação de atitude, transformação de cenário, transformação das profissões, que é o que eu digo, né?
A verdadeira transformação, ela vem de dentro, mas ela provoca para fora, né? Então ela tem que expandir. A gente precisa expandir. Perfeito, incrível. Márcio, fantástico. É um conteúdo incrível até aqui. Mas dando continuidade e partindo aí para a etapa final do nosso podcast, eu quero muito ouvir de você quem são os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que os torna tão excepcionais. Legal. Boa pergunta. A primeira é uma mulher fantástica. Surgiu na minha vida há 18 anos atrás. Ela é uma excelente profissional, muito disciplinada, organizada, 1 milhão de vezes mais organizada que eu. E ela me fala que eu sou organizado. Mas ela consegue muito, muito mais que eu organizar as coisas. Ela me ensinou muito, me ensina muito todos os dias. Eu não poderia tirar essa profissional da minha lista. E a primeira é a minha esposa, Rafaela. Que incrível, que reconhecimento. A segunda posição, eu quero dividir com 2 profissionais. Foram 2 supervisores que eu tive lá em Pernambuco. 2 profissionais fantásticos. Um profissional que veio da indústria e ele me ensinou disciplina, me ensinou organização e me ensinou uma mensagem muito grande, que é: faça o que tem que ser feito. Não importa o custo, se você falou que deveria ser feito, faça. O Wagner, e infelizmente o Wagner faleceu por uma enfermidade. E por isso que eu quero separar essas cadeiras, porque são 2 profissionais que infelizmente não estão entre nós. O outro é o Wesley. O Wesley me inseriu no mundo da tecnologia. Ele falou assim: cara, você é muito analítico, você precisa entrar em tecnologia. E ele me ensinou os primeiros códigos, as primeiras informações que eu precisava ali. E ali a gente construiu um sistema muito fantástico com a estrutura que a gente tinha. E ali depois eu entendi o porquê que ele construía a lógica, e o Wesley era um cara super disciplinado na questão do aprendizado. E essa foi a mensagem que ele me ensinou. Aprenda, cresça, aprenda, cresça, aprenda, cresça. Essa foi a mensagem. Então o aprendizado é crescimento e crescimento é o aprendizado. E com isso você aprendeu e cresceu. E o Wesley faleceu também, um acidente, enfim. Mas são 2 profissionais que eu quero citar, porque eu quero que em algum lugar que eles estejam, eles saibam quanto eles foram importantes na minha vida. E o último, por incrível, né? Assim, a cadeira do terceiro não menos importante, mas ela poderia ser dividida. E nesse caso eu não quero dividir, porque eu quero usar o exemplo do meu atual diretor, que para mim é uma pessoa que eu me inspiro, e por isso que eu acho que eu estou onde eu estou, como eu estou, porque parte eu devo a ele, e não estou tirando o meu mérito, porque eu acho que a gente também está fazendo o nosso papel. Uhum. Mas o Gilberto Strafati, vou fazer o convite para ele vir aqui, tá, Gilberto? Fica a dica. É que ele é o cara que movimenta a criação, ele fomenta a criação, ele é um agente transformador, assim como eu. Ele é um cara que discursa em muitos países, ele faz palestras internacionais, ele toca assuntos internacionais, ele é um especialista com êxito na área. Então, assim, ele para mim é uma referência hoje nacional, e ele é reconhecido por ser essa referência, e agora não só nacional, é latino-americano. Ele é o diretor nacional da empresa, então ele é o nosso diretor nacional, e eu tenho conversas com ele diária, e ele me ensina muito. Quando ele vai me fazer um questionamento, para mim é muito aprendizado para mim, porque eu não pensei na resposta, e não adianta se eu ficar 2 dias pensando o que ele vai perguntar outra coisa. E isso me move, isso me incomoda, para mim não ficar acostumado às respostas prontas. Isso para mim é um cara que hoje me movimenta da onde eu estou, e com isso ele sabe da parceria que a gente tem junto. Eu não vejo nenhum motivo para sair da onde eu estou. Incrível, incrível. E é uma postura de desenvolvimento incrível também, né? As perguntas certas, em especial aquelas que você não espera, te tira de uma zona de conforto e realmente faz você dar um passo à frente, né? Ampliar teu campo de visão, né? Eu sempre falo que profissional que tem um campo de visão fora daquilo que é o mundo dele, ele tem muito mais sucesso.
Muito bom, Márcio, incrível até aqui. Para encerrar, queria pedir que você deixasse uma dica para o pessoal que está de casa sobre crescimento profissional, como elas podem fazer para ter sucesso e poder alçar voos tão altos quanto os que você tem alçado. Legal. Pessoal, são dicas básicas, né? Acho que a gente não precisa ir para nada complexo. A primeira é, nunca pare de aprender. Aprenda a desenvolver. Vá fazer algum curso de capacitação sistêmica, independente. Você vai usar algum dia. Você vai conhecer alguém que vai te ajudar. Você vai ajudar alguém que precisa no momento. Então, uma visão sistêmica voltada a desenvolvimento, hoje eu diria que deveria ser uma disciplina da educação fundamental ou ensino médio, tá? E o último é o seguinte, não adianta, não se preocupe com o desafio, aceite, porque a partir dali você vai crescer. Mesmo que você erre, você vai continuar crescendo. Muito bom, muito bom. Pessoal que está aí de casa, espero que tenham gostado do nosso episódio. Márcio, queria agradecer de coração o teu aceite aí e por ter dividido com a gente uma trajetória tão inspiradora. E, pessoal, se vocês gostaram, novamente pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, que é isso que fomenta o nosso canal por aqui. Márcio? Obrigado, pessoal. Espero que gostem. Comentem se tiverem alguma sugestão. Eu acho que meus canais estão abertos. Eu sou conhecido como Márcio Souza na internet, qualquer rede social. Me adicionem se quiserem também. Eu estou aberto à conversa, à discussão. Eu sou um agente de transformação em transformação. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.